Eu só encontro a paz e a alegria. Mais uma vez, te amarei com todo o seu coração, vai. Te amarei, te amarei. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de... Põe a mão lá em cima assim, ó. Fala: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jesus, eu nunca vou te abandonar. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Tu és o meu amor. Tu és o meu amor. Eu só hora que a gente dizer bem perto de ti, acabar, você vai bater palma mais forte como você nunca bateu até hoje. Porque as palmas não vai ser para cá, vai ser para Ele. Porque Ele que proporcionou tudo isso aqui para você, amém? Então pode soltar a mão do irmão e prepara a sua palma aí. Eu só bem perto de ti. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Queria que você... Quero chamar aqui na frente Padre Francisco, da Diocese de Marília. Tem a alegria de estar conosco. Fundador da comunidade Âncora de Amor. Está aqui também com os membros da comunidade dele. Sejam bem-vindos. É um presente de Deus ter um fundador no nosso meio, um sacerdote, que tem um carisma que Deus suscitou no coração dele. Um homem que está lutando para fazer a vontade de Deus. E é uma graça ter ele aqui na comunidade Sacramento de Amor. Queria, com a intensidade do teu coração, estende a tua mão. E vamos rezar por ele, vamos? Solta a tua voz. Entrega esse momento agora, teu coração, seu ser, aquilo que ele preparou, aquilo que o Senhor vai fazer através dele. Nós pedimos essa graça ao Senhor, que o Espírito Santo seja derramado no coração do Padre. Que ele seja um profeta no nosso meio. Que ele venha agora com todo o discernimento, a sabedoria e a graça. Que Deus quer falar conosco através dele. Por isso vem Espírito Santo. Vai pedindo, vem Espírito Santo. Vem Santo Espírito, vem agora sobre o Padre Francisco. Nós agora consagramos ele, entregamos ele seu ministério, o Imaculado Coração de Nossa Senhora, pedindo a poderosa intercessão de Maria, junto com os santos patronos da comunidade Âncora de Amor, e com a profecia do carisma que Deus colocou no Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentando, cantando. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Espírito que desce como fogo, Espírito, Espírito que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. E você possa agora colocar a mão na tua cabeça e peça ao Senhor que Ele possa abrir agora a tua inteligência,
assim como Jesus fez com os discípulos no caminho em Emaús. Nós te pedimos, Senhor, pelo teu Espírito que desce como fogo, abra nossa inteligência. Abra nossa inteligência, Senhor, para que possamos, com o coração aberto e disponível, permitir que a tua palavra possa cair em nós e produzir frutos. Coloque a mão nos teus ouvidos também e peça ao Senhor uma escuta genuína para ouvir aquilo que Ele quer dizer a ti. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Coloque a mão no teu coração, o lugar da disposição. Não queremos só entender, não queremos só ouvir, Senhor, nós queremos ter disposição para viver a palavra. Por isso vem com teu Espírito sobre nós. Toca, Senhor, a nossa disposição, para que possamos dar passos. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Bom dia! Que bom poder estar aqui com vocês, que bom poder viver este momento de graça. E nós começamos essa pregação justamente pedindo a Deus que abrisse a nossa inteligência, que Ele pudesse abrir os nossos ouvidos e também tocasse a disposição do nosso coração, porque nós não podemos perder tempo. Nós precisamos desde o início já estar prontos para receber a palavra, a semente da palavra, como aquela semente que caiu na terra boa. O Senhor tem muito para fazer em nós neste dia. Então, se a gente for ver bem, é pouco, então nós não temos tempo a perder. Então precisamos desde o início, desde este primeiro momento, estar com esta disposição, esta abertura para que Deus possa produzir em nós os frutos necessários. Algo importante para dizer a vocês, nessa pregação, nós iremos tratar daquilo que é parte nossa, porque a parte de Deus é garantida. É isso que o Senhor trazia ao meu coração quando estava ali no fundo. Vocês estavam rezando logo após a pregação do Du. O Senhor me trazia esta moção. A parte dele é garantida e já foi feito, o sangue já foi derramado, o sangue já nos lavou, mas existem empecilhos em nós, existem condicionamentos em nós que vão
tolhendo, que vão diminuindo, que vão arrefecendo esta ação, esta libertação, esta cura que Deus concedeu a nós por meio do teu Espírito e por meio do sangue de Cristo que foi derramado sobre nós. A nossa parte, então, nós precisamos entender. E esse tema da pregação nos fala sobre a dimensão de anular as obras do maligno em nós. Como é que eu posso anular as obras do maligno em mim? Só que para nós entender, para nós conseguirmos compreender como é que nós vamos anular a obra do maligno em nós, nós precisamos saber e reconhecer que obra é essa. Mais que isso, nós precisamos reconhecer qual é a obra que contrapõe essa obra do maligno, que é a obra de Deus. E no que consiste a obra de Deus? Em João 6, 29, Jesus vai dizer o seguinte: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Então, eis aqui a investida do maligno em relação a nós, para que não creiamos, para que não nos abramos, para que não permitamos que a presença de Cristo, a força de Cristo esteja em nós e produza em nós os frutos necessários. E Jesus ainda vai dizer, alguns versículos depois, 10 versículos depois, no 39, ele diz que ele foi enviado pelo Pai para que não se perca nenhum daqueles que ele confiou a ele, e ainda para que eu os ressuscite no último dia. Jesus ainda neste trecho do Evangelho, porque aqui nós estamos no Evangelho de João capítulo 6, nós estamos no discurso do pão, logo depois que Jesus multiplicou os pães, e aí Jesus, ele vai ser procurado por aquela multidão, e Jesus começa a falar sobre a necessidade de comer a sua carne e beber do seu sangue. Porque como é que nós vamos crer naquele que foi enviado pelo Pai, e como é que nós não ficaremos perdidos no meio do caminho, senão comendo da carne dele e bebendo do seu sangue? Porque ele disse: quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Então, a obra de Deus é que estejamos com ele, além de que creiamos naquele que foi enviado, é que estejamos com ele. Deus nos quer. Uma vez na paróquia eu estava pregando sobre a vontade de Deus. É algo um pouco difícil para nós entendermos. Qual é a vontade de Deus? A gente nem sempre consegue discernir a vontade de Deus na nossa vida. Mas o que eu dizia? A vontade de Deus, por excelência, é claro, nós vamos ter desdobramentos desta vontade, e ao longo da nossa vida, Deus tem algo para nós reservado por um tempo, mas depois viveremos outras dimensões. Mas a vontade por excelência de Deus, e esta vontade nunca muda, é justamente essa: Deus te quer. Ele te quer. Ele quer você. Deus quer você. Quer prova? Lá no livro do Gênesis, no relato da criação, nós vamos ouvir que Deus caminhava com o homem no final da tarde no jardim. Será que Deus não tinha mais nada de interessante para fazer? Não, porque a sua vontade por excelência é estar conosco. A vontade de Deus é estar conosco e que caminhemos com Ele.
que andemos na sua presença, que estejamos com o coração rendido a Ele. E se a obra de Deus é oposta à obra do maligno, qual é a obra do maligno? Nos afastar de Deus, assim como Ele se afastou. Ele quer que escolhamos como Ele. Ele escolheu se afastar de Deus. Ele escolheu estar distante do Criador, do Pai. E aqui não se contenta, não satisfaz em estar distante, quer que também nós estejamos. Esta é a obra do maligno em relação a nós. Então, todo investimento, toda a ação do maligno é justamente para nos afastar daquele que nos criou, daquele que nos deu vida, daquele que soprou em nossas narinas, daquele que nos ama, daquele que nos deu o seu Espírito, daquele que nos encheu de si. Como é que nós fazemos então para anular esta ação do maligno em nós? Como é que nós fazemos para vencer esta obra maligna em nós? Nós precisamos então entender como é que ele age. Mas veja bem, não estou dizendo que a partir do momento que entendemos como ele age, está tudo muito fácil agora quero ver, demônio, você me pegar. Não é disso que eu estou falando. Ainda entendendo é difícil, imagine sem entendermos como é que ele age. Nós somos enganados facilmente. E é justamente por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós rezávamos no início desta pregação: abre, Senhor, a nossa inteligência. O Senhor quer hoje nos despertar para uma realidade nova, para uma dimensão nova, para que tenhamos condições de lutar contra o maligno. Porque muitas vezes nós vamos sendo arrastados por ele, porque ele vai nos enganando, nos seduzindo, ele vai tocando as nossas concepções, ele vai nos afastando de Deus, e aí somos como folhas ao vento. Vocês já viram folha soprada no vento? É para lá e para cá. Não tem controle, não tem domínio nenhum. E o Senhor não quer nos perder. Você vai olhar para a pessoa que está do teu lado e vai dizer: o Senhor não quer te perder. O Senhor quer você. O Senhor quer caminhar contigo. Você vai agora pegar a sua palavra no livro de Gênesis. Nós vamos tentar entender melhor isso. Capítulo 3, de 1 a 10. Gênesis 3, de 1 a 10. Amém ou socorro? Pede socorro para quem está do seu lado aí, para te ajudar. Gente, Gênesis está no começo, hein? Pelo amor de Deus. É o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 3, de 1 a 10. Vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis,
senão morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, porque por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Palavra do Senhor. Nós vemos aqui então a serpente, no versículo 1 até o 4, a serpente mentindo. E não só isso, a serpente colocando uma inimizade entre Deus e o homem. Porque o que a serpente disse acerca de Deus? Deus está mentindo para vocês. Mas Deus não mentiu. O Senhor disse que se eles comessem daquela árvore, eles morreriam. E eu pergunto para vocês, qual é o salário do pecado? Deus mentiu? Deus não mentiu. Se comerdes deste fruto, morrereis. O salário do pecado é a morte. Então, é plantada no coração da mulher e no coração do homem uma inimizade contra Deus. Veja como que ela é ardilosa, ela já começa provocando, né? É verdade que vocês não podem comer de nenhum dos frutos do jardim? Imagine você, né, alguém te diz algo, te apresenta uma situação, e aí vem outra pessoa e te diz algo diferente sobre aquilo que aquela primeira pessoa te disse. Você já vai ficar cabreiro, não vai? Desconfiado. Opa, peraí, mas não foi isso que ela me disse? O que é que ela está falando por aí, né, sobre mim? Então, é plantado no coração do homem uma rivalidade com Deus, uma desconfiança. Como é que era o relacionamento de Deus com o homem? O homem caminhava com Deus no jardim. Adão era o homem da fluência. Adão, ele tinha autoridade, porque, não sei se você se lembra, mas ele deu nome aos animais junto com Deus. O seu dia fluía, ele estava na ordem perfeita, na comunhão perfeita com Deus. Mas diante desta provocação da serpente, o coração do homem se fragmentará e se distanciará de Deus. Então, como é que o maligno age para nos enganar? Aqui está a sacada, a grande sacada. Como é que o maligno age para nos enganar? Ele ataca a imagem de Deus para nós. Ele quer distorcer a imagem de Deus para nós. Ele quer distorcer a compreensão acerca de Deus. Ele planta a dúvida a respeito de Deus em nosso coração.
A gente começa a questionar se de fato Deus é tudo aquilo que Ele disse, se tudo aquilo que nós vivemos com Deus é verdadeiro. Quer ver só? Você vive na comunhão com Deus, você participa de grupo de oração, você é membro de uma comunidade, você que é mais jovem participa de um grupo de jovens. Deus já disse muito para ti, fez muitas promessas para você, mas aí você passa por uma prova. Normalmente, o que é que vamos fazer neste momento? Será que é mentira tudo aquilo que Deus me disse? Será que é mentira aquilo que o Senhor me falou, aquilo que eu vivi? Eu fui enganado, é uma ilusão. A gente já questiona tudo aquilo que Deus já fez por nós ao longo da nossa história. É ou não é? Nossa, como eu fui bobo, como eu fui tolo de acreditar, porque como eu fui bobo em me gastar, em me consumir. O demônio fere a imagem de Deus e a concepção de Deus em nós. Vamos pegar algo aqui, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, paralelo a este acontecimento. Aqui nós estamos na tentação de Jesus no deserto. No capítulo 4, no versículo de 3 a 4, nós veremos o seguinte: o diabo então disse-lhe: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem. Vocês conseguem perceber a semelhança entre a tentação de Jesus e a tentação que Adão e Eva caem no jardim? O que é que o demônio tenta ferir em relação a Jesus? A imagem de Deus. Se és filho de Deus, ou seja, se Jesus não conseguisse transformar a pedra em pão, ele não era filho de Deus. E ainda mais, aqui o demônio toca uma dimensão básica para nós. Quem é pai aqui, levanta a mão. Você que é pai, você vai se esforçar e se empenhar para dar o básico para o teu filho, não vai? Sim ou não? Principalmente se for comida, né? Dói no coração do pai se ele não consegue dar o básico daquilo que o filho precisa. E o que o demônio está dizendo no final das contas? Ele está dizendo assim para Jesus: cadê teu pai? Ou então, que pai é esse que te deixou 40 dias e 40 noites sem comer? Que pai é esse que não te dá o básico? Vocês já assistiram o filme Paixão de Cristo? Vocês lembram lá, quando Jesus está sendo flagelado, a imagem que o demônio, ele está com uma criança no colo, e ele fica acariciando a criança, Jesus apanhando, e ele acariciando a criança, e olhando assim para Jesus, é como que dizendo: ó como que eu trato os meus filhos, e olha o que teu pai está fazendo contigo, você está apanhando, você está sendo escarrado, as pessoas estão te flagelando, elas estão contra você, e olha como que eu trato os meus filhos, isso aqui, ó. É isso que o demônio está tentando fazer com Jesus: quebrar, fragmentar, distorcer a imagem de Deus para ele. Então, o demônio, ele nos faz rival de Deus. E aí nós vamos vivendo esta realidade multiplicada na nossa vida. Como eu dizia, diante das provas, diante da tentação, que pai é esse? Se Deus me ama tanto, por que eu estou passando por isso? Se Deus me ama tanto, por que Ele não me ajudou? Por que Deus não fez nada quando aquela pessoa estava me ferindo, quando ela estava me machucando? E quando nós perdemos
a dimensão da filiação, aí, meu irmão, minha irmã, é só ladeira abaixo. E é justamente por isso que o demônio já vai direto na filiação. Porque se eu não me reconheço como filho, se eu perco a dimensão da filiação, ele pode fazer comigo aquilo que ele quiser. Porque os filhos não são enganados. Aquele que é filho de fato, aquele que se reconhece como filho, não é enganado. Mas se eu atacar a filiação, se eu distorcer essa dimensão da filiação, aí é muito fácil enganar. O demônio não quer que saibamos quem somos. E aí a gente fica com raiva de Deus, aí a gente rompe com ele passa a ser nosso opositor. Aí a gente diz assim: eu não preciso de alguém assim perto de mim. No versículo 5 do Evangelho de Lucas, ainda nós veremos, né? É como se Deus estivesse impedindo Jesus de crescer. É como se Deus fosse a causa da nossa ruína. E aí a gente vai dialogando com o mal, a gente vai dialogando com as insídias de Satanás contra nós. E estas mentiras, elas vão ganhando espaço no nosso coração. Aí, meu irmão, minha irmã, acabou. Por isso, nós precisamos olhar para Jesus, para entender como é que nós podemos anular as obras do maligno em nós. Qual é a resposta que Jesus vai dar em relação a esta tentação? Lá no versículo 4, o que Jesus falou para o demônio? Você tem razão, é isso mesmo. O que Jesus falou? Foi isso? O que ele falou? Não se vive somente de pão. Vamos traduzir essa fala de Jesus? É como se Jesus estivesse dizendo para o demônio: Deus não é o meu rival. Deus é meu pai. Deus não é o meu rival, Ele é meu pai. Vamos repetir isso? Deus não é o meu rival, Ele é meu pai, Ele me ama. Então, à medida que nós vamos colocando isso no nosso coração, reconhecendo isso em nosso coração, nós podemos anular em nós as insídias de Satanás. Então, esta primeira tentação que Jesus vai sofrer, que é justamente de transformar a pedra em pão, ela toca em nós então a dimensão do ser. Todos nós temos o desejo em nós de ser, não é? Se nós formos pensar, uma das maiores crises nossa é em relação a ser alguém. Eu quero ser alguém na vida, né? Eu quero ser alguém. Só que o grande problema é que nós vinculamos o ser ao fazer, né? Se eu faço e aconteço, se eu sou bem sucedido, se eu tenho sucesso, se eu tenho muitos dons, se eu exerço com maestria os meus dons, aí eu tenho esta sensação de que eu sou. Mas se pelo contrário eu não consigo fazer, eu não consigo realizar, eu não sou nada. É isso que pensamos. Mas veja, e muitas vezes nós vamos vincular o amor de Deus à nossa obra. Não, se eu caminhar assim, se eu fazer tudo certinho do jeito que Deus quer, Deus vai me amar. Deus te ama independente de você fazer certo ou errado, mas porque Ele te ama, Ele quer que você caminhe certo. Então veja, o amor de Deus por nós, ele é anterior a qualquer coisa que poderíamos fazer.
Se eu fosse perguntar para você, o que você fez para merecer o amor de Deus? Nada. Nós estamos falando de um Deus tão grande, tão grandioso. Como é que nós poderíamos fazer algo à altura de Deus para que Ele nos amasse? Não tem como. Ou seja, além de o amor de Deus não estar condicionado àquilo que eu faço, Ele é anterior. Ontem na missa, falava da passagem de Jeremias: antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Ou seja, você não tinha nem corpo. Como é que você vai fazer alguma coisa sem corpo? Você não tinha nem corpo e Deus já te amava. Deus já te conhecia. Ou seja, o amor dele é anterior a qualquer coisa que nós poderíamos fazer. Mas por quê? Nós vinculamos o nosso ser ao que podemos fazer, nós vamos condicionando e tolhendo o amor de Deus. As dúvidas em relação ao amor de Deus: será que eu sou suficiente? Será que eu sou o bastante? E aí, porque a gente não nos acha o suficiente, a gente quer ser outra pessoa. Por que que Eva e Adão, eles caíram no pecado original? Porque eles queriam ser como Deus, ser outra pessoa. E essa é uma das coisas que nós buscamos na maior parte da nossa vida. Nós gastamos muito tempo buscando ser o outro, buscando viver a vida do outro, que nós não temos tempo para viver aquilo que Deus tem para nós agora, aquilo que Deus quer realizar em nós agora. E além de perdermos oportunidades, nós estamos abrindo brecha em nosso coração para que o maligno nos coloque contra Deus. A insatisfação com a nossa realidade. Para vencer o maligno, escuta isso e grava. Para vencer o maligno, é preciso saber quem sou eu. Quem é você? Você é filho. Você é filho de Deus, filha de Deus. E enquanto vocês estavam rezando, Deus me deu ali um entendimento. Aí peguei já a caneta, já anotei rapidinho para não esquecer, que eu esqueço com facilidade as coisas. Ao tocarmos nesta primeira tentação de Jesus, porque hoje o Senhor quer curar os nossos sentidos, tá? Nessa pregação Deus quer curar os nossos sentidos, e essa primeira tentação de Jesus, por meio dela o Senhor quer tratar o sentido da audição. Sabe por quê? A gente dá tanta voz, a gente escuta tanto aquilo que as pessoas pensam sobre nós, aquilo que as pessoas falam sobre nós, não é verdade? E aí estas frases, essas vozes vão entrando em nossa audição, vai entrando em nosso coração e faz uma bagunça na nossa cabeça, no nosso coração. Então, o Senhor trata a nossa audição, nos libertando da sedução do maligno que dizia: é verdade que Deus disse para que vocês não comessem nenhum dos frutos, ou então das vozes que nos dizem: que Deus é esse, que Pai é esse, que amor é esse. Por isso eu vou te pedir mais uma vez que você possa rapidamente, depois nós vamos rezar melhor isso, você possa tocar os teus ouvidos e pedir ao Senhor: Senhor Jesus, toca os meus ouvidos, cura os meus ouvidos, para que eu possa dar atenção à voz do Pai e ignorar a voz do maligno, as suas seduções que me levam à rivalidade com o Pai. Eu quero, Senhor Jesus, escutar a voz do Pai que me diz: eis o meu filho amado. Amém. Segunda tentação.
vai tocar a dimensão do ter, do poder, da glória e do possuir. O que é que o demônio, no versículo 5 e 7, o que é que o demônio vai dizer para Jesus? Espera aí, aqui. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei toda esta autoridade, bem como as riquezas destes reinos, pois a mim foi dada e eu dou a quem quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. 5 a 7. Então, aqui nós estamos falando da dimensão do ter, do poder, da glória e do possuir. Então, continuando aquilo que eu dizia, nós muitas vezes vamos atribuir a nossa potência, a nossa força, de acordo com o poder que nós temos. Algo muito importante, o pecado original, ele deixou em nós uma ausência muito grande. E ao longo da nossa história, nós vamos procurar ocupar este espaço, este vazio. Por que o pecado original deixou em nós uma ausência? Porque nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos. E grava o que eu vou dizer agora: existe um lugar em mim, existe um lugar em você que pertence somente a Deus. É só dele. E se Deus não está neste lugar, este lugar está vazio. Ele não vai ser preenchido. Mas a gente não sabe disso. E aí por isso a gente vai buscando as compensações, vai buscando preencher o vazio em nós. Vocês já viram aquele brinquedo de criança que tem as formas geométricas, que as crianças vão encaixando cada forma geométrica dentro da respectiva e coloca tudo dentro do brinquedo ali? Vamos fazer a seguinte analogia: se você pegar um triângulo e você for colocar ali dentro do círculo, vai entrar? Não vai. Por quê? Porque o triângulo é no triângulo, não vai entrar no círculo. Se você pegar um quadrado e tentar colocar no lugar do triângulo, o quadrado vai entrar no lugar do triângulo? Não vai. Por quê? Porque o quadrado tem que ser no quadrado, ele não entra no triângulo. E da mesma forma, existe um lugar em nós que só pertence a Deus. Se Deus não está, ele está vazio, porque as outras coisas não encaixam. Mas a gente não sabe disso, então a gente vai procurando nos encher de coisas. Zaqueu, por que Zaqueu roubava? Por que Zaqueu tinha esta necessidade de ter um grande poder e muito dinheiro? Porque ele era baixinho? Não, porque ele tinha uma ausência grande dentro de si, e ele achou que neste dinheiro, com este dinheiro, com todo aquele poder, ele poderia preencher este vazio. Por que Zaqueu rouba mais e mais, trapassa mais e mais, pega mais e mais dinheiro dos outros? Porque ele não conseguiu preencher este vazio, e aí ele achou que se ele tivesse mais, ele poderia se satisfazer. Então, quanto mais Zaqueu roubava, mais Zaqueu queria roubar. Por quê? Porque o vazio ainda gritava, a ausência ainda gritava. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você não vai possuir a satisfação que deseja em coisas, em pessoas, em situações, porque a tua glória não está nestas coisas. E veja como é que o demônio é ardiloso.
Ele vai prometer tudo. Ele promete tudo para Jesus. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Mas no final das contas, Ele prometeu tudo para nós. No final das contas, Ele vai nos tirar tudo. Ao mesmo tempo que Ele promete tudo, Ele tira tudo de nós. Porque com o pecado original, diante daquela promessa, vós sereis como deuses. O que o homem teve como salário? A morte. E Jesus vai dizer: adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirá. Nós então somos chamados a adorar somente a Deus e nos revestir da sua glória. E eu queria alertar vocês para uma coisa, porque até mesmo por detrás das nossas boas práticas, o demônio pode nos enganar. Nossa, como fulano é bom, como ele jejua, como ele ora. É isso que muitas vezes a gente quer ouvir. Mas quando nós buscamos a nossa glória, estamos buscando uma glória vazia e passageira. A resposta de Jesus: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Na verdade, Jesus está dizendo para o demônio: nada me falta, eu tenho tudo. Nada daquilo que podes me oferecer me diz respeito, porque o Pai me deu tudo aquilo que eu preciso. Já pensou? Se diante das ausências da nossa vida, da nossa história, nós pudéssemos dizer com o peito aberto e o coração sincero: nada me falta, nada me falta. Vamos lá, a terceira tentação, para nós podermos encerrar, para a gente rezar. A terceira tentação, ela toca a dimensão da importância. Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os anjos do céu virão ao seu socorro. O pecado original nos deixa carentes. Nós precisamos de prova. Deus tem que estar o tempo todo provando para nós que Ele nos ama. Nós precisamos de afirmações ao nosso respeito. Nós precisamos nos sentir amados, nós precisamos nos sentir importantes. E aí o silêncio de Deus vai nos incomodar, não é? Porque parece que Ele não está nem aí. A espera em relação àquilo que eu gostaria de ter vai me incomodar. As contrariedades, elas irão me incomodar. O não vai me incomodar, porque eu preciso de afirmação. A gente leva tudo para o pessoal. Ai, Deus não me deu isso, é porque Ele não gosta mais de mim. A gente leva tudo para o pessoal. Então esta terceira tentação toca a dimensão dos afetos e o sentido do olfato. Eu esqueci de falar da segunda, daqui a pouco eu falo, tá? O olfato. Vocês já ouviram aquela expressão de que o cheiro tem memória? Às vezes a gente sente um cheiro e a gente lembra de alguma coisa, de algum acontecimento. Então, a dimensão dos nossos afetos. E a resposta de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. É como se Jesus dissesse: Deus não precisa provar nada para mim.
Ele já se deu. A prova do amor de Deus por nós é o Filho Jesus na cruz. Em João 3,16, o que vai dizer? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Quem dentre nós daria o Filho único para salvar pessoas que não prestam? Mas Deus nos amou tanto a cada um de nós, que deu o seu Filho para nos salvar. Deus não precisa provar nada para mim. O Senhor não muda. Ele é sempre o mesmo. O sentido que Deus quer tratar com a segunda tentação é o sentido da visão. Porque os nossos olhos nos pregam peças. Nós vemos e queremos possuir. Nós vemos e queremos ter, para satisfazer esta ausência. Vamos só recapitular então aqui. Para vencer o maligno, eu preciso saber quem eu sou e entender que Deus não é o meu rival. Deus não é meu inimigo, Ele é meu Pai. Eu preciso saber que Deus é suficiente, que nada me falta, eu tenho tudo. E eu ainda preciso saber que o Senhor não precisa provar nada para mim. E por fim, é muito importante nós tomarmos cuidado com as permissões que nós damos diariamente para o mal. As concessões que nós vamos fazendo, as pequenas permissões diárias. Isso aqui não tem problema. Não, isso aqui não tem mal nenhum. E aí quando a gente vê, o mal já está em nós. No começo do mês, agora não sei se foi mês passado ou este mês, eu fui celebrar a missa no Cerco de Jericó, numa diocese vizinha, ali em Mirandópolis, diocese de Araçatuba. E na parte da manhã, eu tinha ido na natação, depois fui descansar um pouco, tirei um cochilo, o Senhor me deu um sonho. E aí, depois fui preparar a homilia, aí que eu entendi que aquele sonho era para usar na homilia. O Senhor me mostrava uma mão, vocês sabem aqueles grampos de grampeador? Então naquela mão tinha uns grampos cravados, e aí eu olhava para a mão, aí eu desviava o olhar, olhava para a mão de novo, os grampos tinham aumentado. Aí eu olhava para frente de novo, olhava para a mão, os grampos tinham aumentado. Eu tentava tirar com muita dor, muito incômodo. Aí eu desviava o olhar um pouquinho, os grampos tinham aumentado. E cada vez mais grampos, até a mão ficar cheia de grampo. E qual foi o entendimento que o Senhor me deu disso? São as concessões que a gente vai fazendo com o mal no dia a dia. A gente nem percebe. É o que eu dizia: não, isso aqui está de boa, isso aqui não tem nada demais, todo mundo faz isso, hoje em dia é normal. E a gente vai compactuando com o mal, a gente vai fazendo concessão com o mal. Eu só distraí um pouquinho, olhava a mão com mais grampo ainda. E quando a gente vê, o mal está proliferado em nós, nós estamos totalmente contaminados. Então nós precisamos romper com as concessões que nós fazemos com o mal. Então, meus irmãos, aqui não se trata, porque às vezes a gente fala assim: não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então não se trata apenas de não fazer o mal, mas de fazer o bem. É isso que Jesus vai anunciar quando ele diz: se a vossa justiça não for maior que o dos mestres da lei, não entrarás no reino dos céus. Então não se trata apenas de não fazer aquilo que é mal, nós precisamos fazer o bem,
Por isso, São Paulo vai dizer a nós: buscai as coisas do alto. Então você vai ficar em pé agora. Lembra que eu dizia? É Jesus que vai nos ensinar a vencer o mal. Lembra? Então olha para trás. Ele vem. Ele vem para tratar os nossos sentidos, tratar a nossa audição, tratar a nossa visão, tratar o nosso olfato, o lugar dos afetos em nós. Por isso é momento, meu irmão e minha irmã, de você ir submetendo aos pés de Jesus tudo aquilo que a palavra de Deus que foi direcionada a nós foi suscitando em teu coração. A matéria que Deus foi te levando a reconhecer em ti por meio da palavra, você precisa submetê-la agora aos pés de Jesus. Você precisa submetê-la ao senhorio de Jesus, porque é no Filho Jesus que nós seremos filhos. Eu sei que você quer ser curado e libertado, mas existe uma parcela de responsabilidade tua, e você precisa permitir agora que o Senhor possa adentrar nestes lugares para te fazer verdadeiramente livre. Por isso, vai apresentando a Deus a tua audição, a tua visão, o teu olfato, o teu lugar dos afetos. Vai deixando Jesus entrar. Vai permitindo que o Senhor possa entrar verdadeiramente. Vai soltando a sua voz e vai rezando com a matéria que o Senhor te deu. Eis aquele que é o portador da verdadeira glória. Eis aquele que pode satisfazer a nossa ausência. Eis o único digno de ocupar o espaço que em nós está vazio. A glória é dele. Ele é o único que é digno. Só Ele é Senhor. Permita que agora o Senhor possa ir adentrando na tua história, nos teus lugares de abandono, na tua ausência, naquilo que foi em ti brecha para a ação do maligno. Seria lá era basere cantarara balaba serele era balaba yerele la baya la bara la bala bala yerele ya bala bara la bala bara la bala bala bara la yerele. Vai, Senhor, entrando. Vai, Senhor, entrando nos lugares da beleza.
permissão que nós temos para que o maligno agisse em nós. Vai entrando o Senhor. As permissões, Jesus, que nós somos dando para que o maligno nos enganasse. Toca o lugar da filiação agora e nos ajude a reconhecer que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Grava esta verdade em nossos corações. Filho amado do Pai, nós queremos te escutar. Nós queremos Deus. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Do teu Espírito. Senhor, hoje eu me rendo. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer. Eu reconheço que nada eu posso fazer. Peça, então seja tudo em mim, Deus. Dependente eu quero ser. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Do teu Espírito. Para que quando eu falar que seja você. Para que quando eu falar que seja você. No meu caminhar. E no meu caminhar que seja você. E quando eu cantar. Quando eu cantar que seja você. Que seja você. Que seja você. E no meu olhar que seja o teu. No meu olhar que seja o teu olhar. O toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, também quero. Pega os teus braços pra Jesus e canta. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Dai-me um coração. Dai-me um coração semelhante ao Enche-me de ti, Deus. Enche-me de ti. Até transbordar. Até transbordar. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Dai-me um coração. Dai-me um coração semelhante ao Enche-me de ti. Enche-me de ti. Até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Dai-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dai-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. E alabandor elevandor. E alabandor. Eis-me aqui, dá-me um coração de filho, ensina-me a ser filho, ensina-me a ser teu. Eis-me aqui, dá-me um coração de filho, ensina-me a ser filho, ensina-me a ser teu. Eis-me aqui, dá-me um coração de filho, ensina-me a ser filho, ensina-me a ser teu. Cante, eis-me aqui, dá-me um coração
coração de filho, dá-me um coração de filho, ensina-me a ser filho, ensina-me a ser teu.